Alô, som. Bom dia, amados irmãos. Saúdo também aqueles que nos assistem pela internet. Que nessa manhã o Senhor nos conceda a graça de sermos exortados, edificados, consolados e transformados pela palavra. Eu convido os irmãos a abrirem em Gênesis 4. Hoje a nossa aula é sobre o capítulo 4 inteiro. E devido à extensão do capítulo, nós não vamos fazer a leitura prévia. Nós vamos ler e expor à medida que nós fazemos a leitura. E basicamente eu quero dividir a nossa aula em duas etapas. Primeiro, a explicação do texto, no qual nós queremos destacar algumas coisas, esclarecer algumas outras e aplicar algumas questões. E depois nós vamos, dentro do enfoque do nosso curso, do nosso estudo, que é vermos Cristo em Gênesis, nós vamos fazer algumas aplicações específicas para Jesus Cristo, ao final então da nossa aula. Vamos então fazer a leitura do texto e à medida que nós lemos, nós vamos explicando. Só vamos fechar os nossos olhos antes e clamar a graça do Senhor. Amado Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, com o coração, Senhor, desejoso de entendermos aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, com o desejo, Senhor, de sermos transformados por ela, de sermos edificados. Por isso, nessa manhã, nós clamamos que Teu Espírito venha em nosso socorro, Senhor. Em socorro daquele que fala, para que eu possa estar falando aquilo que é da Tua vontade. Em socorro, Senhor, daqueles que ouvem, Senhor, para que possamos ser realmente ouvidos benignos, comprometidos com o Senhor. E um coração sincero, ó Pai, de ouvirmos, aprendermos e praticarmos a Tua palavra, Senhor. É o que pedimos, confiados no nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O nosso texto hoje fala sobre Caim e Abel. E eu diria que se nós fôssemos buscar no Novo Testamento um texto para colocarmos como um subtítulo da nossa aula, seria Caim e Abel, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é isso que nós vamos ver nesse texto que é tão conhecido ou tão lembrado da questão da morte de um irmão pelo outro. Mas nós vamos ver que aqui, como em todas as Escrituras, nós vemos a graça do Senhor sendo manifestada. Vamos ler então os versículos 1 e 2, para começarmos a nossa exposição. E diz a palavra do Senhor: Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então nos versículos 1 e 2 nós vemos o nascimento dos irmãos e as suas vocações. Em Gênesis 1, 28, Deus havia abençoado o casal, Adão e Eva, e ordenado que eles multiplicassem, frutificassem, enchessem a terra, e dado condições com a sua bênção que eles fizessem isso. E assim então eles fazem. Eva engravida e nasce então Caim, cuja raiz do nome, cujo significado do nome é adquirir, conseguir, conquistar. E é o que vemos na declaração que Eva faz assim que seu filho nasce. Eu consegui, eu conquistei, eu alcancei, com a ajuda do Senhor, um varão. Eva então atribui o nascimento de Caim, a concepção e nascimento de Caim, a um trabalho conjunto, sinérgico, entre Deus, que ajudou, e entre ela, que fez a sua parte. E nos diz o texto que depois nasceu Abel, cujo nome significa sopro, numa alusão à duração de sua vida. O seu nome vai se concretizar na brevidade dos seus dias. Abel fosse inclusive talvez irmão gêmeo de Caim. O texto ele tanto permite como ele até sugere essa interpretação, quando nós vemos que nas outras vezes que o escritor vai falar do nascimento de alguém, e ele fala primeiro do nascimento de Caim e Abel,
depois ele vai falar do nascimento do filho de Caim e depois de outro filho de Adão e Eva. Então todas as vezes que ele vai falar, ele usa a expressão, e conheceu o marido, a esposa e nasceu. E aqui ele só fala uma vez, conheceu Adão, a Eva e nasceu Caim e Abel. E no texto nos diz que então, esses dois irmãos, que talvez fossem gêmeos, um se torna agricultor, Caim, e outro se torna pastor de ovelhas, Abel. Versículos 3 a 5, vai falar a respeito das ofertas trazidas pelos irmãos. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Algum tempo depois, as escrituras não revelam isso, não tem nenhuma importância nem interpretação. Ambos os irmãos trazem ofertas ao Senhor. E a palavra oferta aqui, ela pode ser traduzida como tributo, uma homenagem, uma oferenda. Algo que partiu então do coração deles para ser trazido como gratidão, como culto que eles faziam então ao Senhor. E cada um traz a sua oferta a partir da atividade que ele desenvolvia, a partir daquilo que ele tinha para oferecer. Caim então toma frutos da terra e traz ao Senhor, já que ele era agricultor. E Abel, por ser pastor de ovelhas, traz então das primícias, dos primeiros, dos melhores do seu rebanho ao Senhor. E nos diz o texto que Deus então se agrada de Abel e da sua oferta, e não se agrada de Caim e da sua oferta. E por que será que isso aconteceu? Alguns entendem que Deus se agradou da oferta de Abel porque envolvia o derramamento do sangue de um animal. E a oferta de Caim não, já que se tratava de frutos da terra, legumes, verduras, alguma coisa assim. Mas com todo respeito a quem pensa desta maneira, me parece que as escrituras não apoiam essa interpretação. Primeiramente porque quando Deus vai tratar da oferta lá na lei mosaica, e a palavra que Deus usa é exatamente a mesma usada aqui em Gênesis, ele vai explicitamente estipular a possibilidade de se ofertar do fruto da terra e de alimentos e não somente animais, nesse tipo de oferta, a oferta, o tributo. Inclusive em Êxodo 23, nós vemos que Deus institui uma festa, a festa das primícias, ou a festa da colheita, onde Deus determina que das primícias dos primeiros frutos da tua terra, você traga à casa do Senhor, Êxodo 23, 19. E o segundo motivo para desvincular a aceitação ou a rejeição das ofertas à espécie daquilo que foi ofertado, é tanto o próprio texto, quanto outros textos das Escrituras, que vão nos mostrar que o que agradou e desagradou primariamente ao Senhor, não foi a oferta em si, mas o coração do ofertante. Nosso texto revela que Deus olhou primariamente para o coração do ofertante, e nos diz, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e a sua oferta não atentou. Deus olhou para o coração de Abel e aprovou o que viu. Havia coerência entre a oferta de Abel e o coração do adorador. Por isso a oferta foi aceita. Vejam o que as Escrituras revelam a respeito do coração sincero de adorador de Abel. Ele trouxe das primícias das suas ovelhas, ou seja, ele trouxe do melhor. Já vi então ali um coração voltado a agradar o Senhor. Em Mateus 23, 35, este Abel, ele é chamado por Jesus de justo. E em Hebreus 11, 4, diz que ele ofereceu o seu sacrifício por fé. Já Caim não trouxe das primícias, o que já evidenciava que ele não dava tanta importância assim ao culto que estava prestando a Deus. Mas, mesmo que ele trouxesse das primícias da sua lavoura, ou até trouxesse um animal, pegasse lá do seu irmão um animal emprestado, seria apenas uma evidência maior da sua falsa adoração.
Pois logo em seguida ao culto que ele presta, ele revela um coração irado, invejoso, endurecido, homicida, mentiroso e zombeteiro. Deus olhou para o coração de Caim, o ofertante, e não encontrou integridade e sinceridade em seu coração. E foi isso que levou o Senhor a rejeitar a Caim, primariamente, e depois a sua oferta. E as Escrituras vêm confirmar aquilo que Deus viu no coração de Caim. 1 João 3,12 diz que Caim era do maligno e que as suas obras eram más. Aliás, Judas 11, o único capítulo de Judas, versículo 11, nós vemos ali que os falsos profetas são comparados àqueles que entram pelo caminho de Caim, referindo-se à religião falsa. A adoração de Caim era falsa e por isso foi rejeitada. Assim, encerrando e aplicando já esse ponto, eu quero destacar que Deus olha primariamente para o coração do adorador e não necessariamente para a sua oferta. Foi isso que Deus disse a Samuel quando ele estava ali escolhendo o rei de Israel. O Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Aliás, essa foi a queixa de Deus pela boca de Isaías 29:13. Este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra. Eles estão prestando culto a mim, normalmente, como fez Caim, levando ali os frutos da terra. Mas o seu coração se afasta para longe de mim. Que fique então aqui a primeira lição e a primeira aplicação. Que dos nossos lábios jorre adoração, mas que antes de tudo tenhamos um coração de verdadeiro adorador, vivendo pela fé, buscando a justiça do reino de Deus. Que ao olhar para a nossa adoração, Deus encontre um coração de Abel, um coração onde a adoração, o culto, seja sincero e coerente com aquilo que está dentro do nosso coração. Caim então é rejeitado e ira-se fortemente, a ponto de ficar com a cara fechada, fechou o tempo. Essa é a expressão que nós vemos no final do versículo 5, fechou, caiu-lhe o semblante. Versículos 6 e 7, nós vemos então a advertência graciosa de Deus. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Diante da ira de Caim, Deus graciosamente o exorta para que escolha o caminho em que deve andar. A vida e a morte são colocadas diante de Caim. E o primeiro caminho colocado por Deus é o caminho da vida. Se Caim fizesse o correto, se ele procedesse bem, que no contexto aqui poderia se referir a apagar a sua ira, que ele examinasse o seu coração e enxergasse ali a sua distância de Deus, a sua adoração hipócrita, talvez que ele se arrependesse dos caminhos que estava seguindo. Se assim fizesse, ele seria aceito, porque é um coração humilde e contrito, o Senhor não despreza. O segundo caminho é que ele poderia ser devorado pelo pecado. Seria o caminho então dele seguir o seu coração. E a figura que o autor, que Deus usa aqui para Caim é exatamente essa, que o pecado estava à porta de tocaia, como uma fera, pronto para tragar Caim. E aqui está uma questão teológica importante, que precisa ser destacada nesse texto. Há muitas semelhanças entre o capítulo 3 e o capítulo 4 de Gênesis. O capítulo 3 fala da tentação e queda dos nossos pais, e o capítulo 4 fala da queda de Caim, do pecado de Caim. Então as semelhanças são que há uma tentação, a palavra de Deus dada a cada um deles é rejeitada, o pecado se consuma, Deus procura o pecador, Deus estende sua graça, a justiça é feita através de uma maldição, e o pecador perde acesso à presença do Senhor. 2 testes, um no Éden e um fora do Éden.
No entanto, há uma diferença que às vezes passa despercebida, mas que teologicamente é extremamente relevante. Em Gênesis 3, a tentação é externa. Ela vem através da serpente, do diabo. E em Gênesis 4, e a partir de Gênesis 4, a tentação é interna, derivada da natureza pecaminosa que passa a habitar em todos os filhos de Adão, ou seja, em todos os seres humanos. É isso que Davi quis dizer quando ele afirma no Salmo 51:5, que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Todo filho de Adão já nasce com uma natureza pecaminosa, que a partir do seu interior, e mediante as suas cobiças, o tenta a pecar. É o chamado comumente de pecado original. Jesus foi extremamente claro sobre isso, ao dizer em Marcos 7, de 21 a 23, que do interior do coração dos homens é que saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro do coração do homem. Tiago ensina que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça. Tiago 1,14. Paulo chama essa natureza pecaminosa como o pecado que habita em mim. Romanos 7,20. E se refere a ela como desejos da carne, fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios 2,3. Então, a partir da queda de Adão, todos nós somos tentados pela nossa natureza caída, que é instigada e alimentada pelo mundo. Assim, o propósito do diabo é despertar essa cobiça, ativar o pecado que habita dentro de nós, para que façamos então a vontade da carne, dos pensamentos, nos entregando aos nossos próprios desejos pecaminosos. E a vontade do nosso Deus é o oposto. Que nós mortifiquemos as obras da carne, que nós mortifiquemos as inclinações do nosso coração. E aqui é necessário dizer que a única exceção a esse pecado original que é inerente a todos os homens é Jesus Cristo, uma vez que ele não foi concebido através de semente de homem, mas do Espírito Santo. Jesus não era um filho de Adão. As Escrituras nos dizem que ele era o segundo Adão. Jesus não tinha uma natureza caída, um pecado que habitava dentro dele, o pecado original. Por isso é que quando Jesus é tentado, ele é tentado pelo próprio diabo, uma tentação externa, assim como aconteceu com os nossos pais lá no Éden. Caim então é tentado pelo pecado de homicídio que já habitava dentro dele, e ele despreza a voz do Senhor. E nos diz então, versículo 8, a escolha de Caim. E falou Caim a seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Ao contrário de Jesus, que tentado pelo próprio diabo não pecou, Caim cede ao seu desejo homicida e decide matar seu irmão, e o faz. O convite de Caim para Abel para irem ao campo evidencia sua premeditação do assassinato. Caim comete um fratricídio, que é quando um irmão mata o outro. Versículos 9 a 12, nós vemos então a graça de Deus sendo respondida com mentira, deboche, e vemos ao final a justiça de Deus. Vamos ler os versículos 9 a 12. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Novamente, como aconteceu antes do pecado de Caim, Deus vem atrás de Caim, como havia feito anteriormente. É a graça em ação. Foi assim com Adão, é assim conosco.
quando não ouvimos o Senhor e caímos em pecado, Deus continua indo atrás de nós para nos confrontar para arrependimento. Ao perguntar por Abel, Deus não está querendo uma informação, porque Deus sabe todas as coisas, Ele já sabia o que tinha acontecido, mas Ele estava dando uma chance para Caim reconhecer o seu pecado e se arrepender. Mas a graça de Deus é respondida com mentira: eu não sei. Caim mente para aquele que sabe de todas as coisas. E mais, a graça de Deus é respondida com deboche. O insolente Caim diz para Deus: eu não me lembro do Senhor ter me nomeado guardião do meu irmão, ele já é bem crescidinho. As palavras de Caim revelam aquilo que Deus já havia visto no seu coração. Caim não tem qualquer temor a Deus, mesmo fingindo ser religioso. Caim não amava seu irmão a quem via. Como poderia amar a Deus a quem não via? Caim era do maligno, suas obras eram más, ele era o fundador da falsa religião. Assim, diante da reação de Caim, que desprezou o chamado da graça para arrependimento, Deus então revela a sua justiça, utilizando aqui uma figura de linguagem muito forte. Era como se o sangue de Abel, derramado por Caim, que encharcou a terra, ganhasse voz e clamasse a Deus por justiça. E assim, Caim recebe uma justa punição. Agricultor que era, agora ele lavraria uma terra amaldiçoada. A mesma terra, encharcada com o sangue de Abel, seria contrária a Caim, negando-lhe produtividade. E Caim não teria mais um lar fixo, um local de moradia, seria um fugitivo errante. Versículos 13 e 14, fala da comiseração de Caim. Então Caim disse ao Senhor: é maior a minha iniquidade do que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Caim acha então que sua pena foi severa demais, e na verdade foi o contrário. Mais para frente nós vamos ver que Deus estipula a chamada justiça retributiva, onde a punição é proporcional à ofensa. Então, olho por olho, dente por dente, mão por mão, vida por vida. E Caim, aquele que tirou a vida do próprio irmão, ele recebe de Deus ainda graça e misericórdia. E Deus não o condena à morte, mas apenas uma vida de maior sofrimento. Mas mesmo assim, Caim não reconhece que recebeu menos mal do que merecia e reclama da sua pena, alegando que já que seria um andarilho pela terra, qualquer um que o achasse poderia matá-lo. E os versículos 15 e 16 nos mostram a incansável, interminável e inesgotável graça do Senhor. E mais uma vez Deus estende a Caim a sua graça. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Diante do temor de Caim por sua vida, Deus mais uma vez estende sua imerecida graça. Primeiro, prometendo uma justiça plena. É isso que a expressão 7 vezes será castigado. Nós sabemos nas Escrituras que o número 7 revela perfeição, completude. Então, Deus estipula uma promessa que aquele que ferisse a Caim sofreria uma justiça plena. Ou seja, Deus desestimulou que alguém matasse a Caim. Era algo que Deus concedeu, uma bênção que Deus concedeu a Caim, dizendo e prometendo que aquele que ferisse a Caim sofreria uma justiça plena por isso. E a segunda bênção, Deus coloca uma marca em Caim, uma marca protetora. As Escrituras não revelam o que é essa marca, e por isso nós devemos parar e evitar qualquer tipo de especulação. Eu já ouvi opiniões bastante constrangedoras a respeito disso. E não nos cabe dizer ou pensar ou imaginar ou ficar especulando o que era. Mas havia um sinal.
um sinal que diferenciava Caim das outras pessoas e que dizia, que revelava que Caim não deveria ser ferido. Era uma bênção de Deus sobre Caim. Caim então passa a habitar em Nod. Nod não significa necessariamente o nome de um local, porque a expressão vagar é Nood. Então há muitos que entendem que era uma referência não a um lugar geográfico, mas ao estilo de vida que Caim passa a ter. E então o versículo 16 encerra talvez com aquela expressão mais triste e mais forte desse capítulo. Diz então que Caim saiu diante da face do Senhor. O pior castigo de Caim não foi ser amaldiçoado, não foi lavrar uma terra improdutiva, não foi se tornar um errante e nem foi correr o risco de ser morto. O pior castigo de Caim foi sair diante da face do Senhor. Não há maior bênção do que o Senhor estender seu rosto sobre nós. Aliás, esse era o conteúdo central da bênção sacerdotal. Você pode depois conferir lá. Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Assim, Caim, pecador, endurecido, é um exemplo daquilo que está em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Caim é então destituído da glória de Deus. Versículos 17 a 24, os descendentes de Caim. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome de outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas, e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me pisou. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Nos versículos 17 a 24 nós vemos então os descendentes de Caim. E eu quero apenas destacar os dois principais aqui do nosso texto. O primeiro é Enoque. E esse Enoque, filho de Caim, não é aquele Enoque que andou com Deus e Deus para si o tomou. Esse Enoque, temente a Deus, está citado em Gênesis 5:24, e ele faz parte da geração de Sete, o outro filho de Adão. Esse Enoque, o primeiro filho de Caim, ele recebe uma homenagem. Nos diz o texto que Caim edifica uma cidade e coloca nessa cidade o nome do seu filho. E parece algo até irrelevante ou até bonito, mas o fato de Caim fundar uma cidade e colocar o nome de seu filho evidencia a luta de Caim contra o destino decretado por Deus. Deus havia dito que Caim não teria um lugar fixo, que ele seria um errante, que ele seria alguém que vagasse pela terra. Mas Caim, lutando contra os aguilhões de Deus, lutando contra aquilo que Deus havia determinado, edifica uma cidade, desafiando o Senhor, dizendo: não, eu vou edificar em um lugar, eu terei um lugar. E ele coloca então naquela cidade o nome do seu filho, revelando novamente o seu coração de oposição ao Senhor. E o segundo personagem que eu quero destacar, o segundo descendente de Caim, que está então ali na sua 6ª geração, é a 7ª geração a partir de Adão, é Lameque. Lameque, ele vem e não apenas repete a maldade dos seus antepassados, mas ele a amplia.
O texto nos revela pelo menos 4 pecados de Lameque. E o primeiro deles, a bigamia. Deus havia estabelecido um padrão para o casamento. O homem se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. O casamento, conforme instituído por Deus, é a união de duas pessoas, um homem e uma mulher. E Lameque então subverte o padrão de Deus e casa-se com 2 mulheres, Ada e Zilá. O pecado se potencializando naqueles que são contrários ao Senhor. O segundo pecado muito claro aqui de Lameque é a sua arrogância. Ele aqui entoa um canto de violência, um canto no qual ele se exalta por ter matado 2 homens. Lameque então se orgulha da sua violência, é um homem arrogante. O terceiro pecado que nós vemos aqui é na verdade não 2 assassinatos covardes. Todo homicídio é uma crueldade, mas há situações que o agravam. A própria lei penal do Brasil, e creio que de outros países também, prevê situações nas quais o homicídio, ele é mais grave, ele é qualificado e a pena deve ser aumentada, pois o crime se torna mais cruel. E no caso de Lameque, nós vemos 2 qualificadoras. Primeiro, existe uma enorme desproporção entre a ofensa e a reação. Nós já vimos às vezes no jornal, e isso nos choca, né? Fulano foi morto por causa de R$10. Um jovem, uma pessoa, uma mulher que é morta por causa de uma buzinada no trânsito. Ou então, um vizinho que mata o outro vizinho porque o cachorro destruiu uma planta. Lameque, nos diz o texto, matou 2 pessoas. Uma por tê-lo ferido, e a expressão é aqui, por ter sofrido uma agressão, tá? Alguém que agrediu Lameque, e Lameque desproporcionalmente o mata. E a outra, a pior de todas, simplesmente por ter recebido um pisão. Motivo fútil, cuja reação foi totalmente desproporcional à ofensa. Machucado e pisão retribuídos com morte. Desproporção entre a ofensa e a reação. E a segunda qualificadora dos homicídios de Lameque é a desproporção entre o ofensor e o ofendido. Lameque se orgulha de ter matado um jovem, e a expressão indica alguém de pouca idade, de pouca experiência. Não chegava ainda a ser um homem formado, estava em desenvolvimento físico e emocional, algo como um adolescente. E Lameque se orgulha então de ter matado um adolescente por simplesmente ter pisado no seu pé. Um assassino totalmente cruel. E o quarto pecado, a violência ilimitada de Lameque. Lameque então encerra o seu discurso, a sua poesia, o seu cântico de arrogância e violência, prometendo que a sua violência não teria limite. Enquanto a vingança contra aquele que matasse Caim seria plena e justa, e isso é o significado de 7 vezes, aquele que matasse a Lameque sofreria uma vingança ilimitada, desenfreada, 70 vezes 7. Em Gênesis 3,15, o Senhor deixou claro a existência de 2 sementes na terra, a semente da mulher e a semente da serpente. E a semente da serpente está muito bem representada por Lameque. Uma geração, uma descendência, uma semente na qual o pecado não é apenas perpetuado, mas ele é potencializado. E aqui, no texto que lemos, eu só quero destacar o parêntese feito nos versículos 20 e 22. Quando, nessa família de Lameque, descendentes de Caim, tão dominada pelo pecado, tão contrária ao Senhor, a graça comum de Deus se revela. Apesar de Lameque ser um homem violento, que não temia Deus e desprezava os princípios de Deus, ele tem filhos prodigiosos.
E assim Jabal, um dos filhos de Lameque, ele desenvolve um sistema de criação de gado habitando em tendas. Provavelmente se refere à habilidade de procurar bons pastos e boas fontes de águas, onde é necessário levar o gado por distâncias, e então você vai habitando em tendas, se mudando à medida que você avança. Quem conhece ali o ciclo de cheias e de vazantes do Pantanal, sabe, conhece as comitivas. É mais ou menos isso, tá? Era um estilo de criação de gado, que enquanto você procurava bons pastos e boas águas, você ia alterando a sua residência, morando em tendas. Jabal, filho de Lameque, desenvolveu com sucesso essa modalidade de pecuárias. Jubal, outro filho de Lameque, era músico, inventou instrumentos musicais e os tocava com habilidade. E finalmente Tubal-Caim, outro filho de Lameque, ele é mestre da fundição do cobre e do ferro. Deus usa a semente da serpente, homens que eram contrários e não temiam o seu nome, para, através da graça comum, criar e desenvolver tecnologias que vêm abençoar toda a humanidade. Esse é o poder do nosso Senhor. E finalmente, os dois últimos versículos do nosso texto, versículos 25 e 26, falam então dos novos descendentes de Adão e Eva. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. O autor agora relata então o nascimento de Sete e de Enos, filho e neto do primeiro casal. Sete é considerado por Eva como um substituto de Abel. Disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Quando Abel nasceu, Eva disse que Deus havia ajudado naquela concepção. Agora no nascimento de Sete, ela usa uma expressão que atribui toda a responsabilidade e toda glória a Deus. Deus me deu. O primeiro filho de Sete chama-se Enos, que significa fraqueza. O texto diz pouca coisa a respeito de Enos, mas o que ele diz é maravilhoso. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor significa buscar ajuda no Senhor, buscar socorro no Senhor, reconhecer a dependência do Senhor. Bruce Waltke, um dos autores que eu consultei, afirma que em sua fraqueza, Enos se volta para Deus e complementa: é a consciência da fragilidade humana, simbolizada pelo nome Enos, que alimenta a consciência do homem em relação à sua dependência total de Deus. E essa situação, a situação do reconhecimento da nossa fragilidade, nos leva à oração. Enquanto Caim constrói uma cidade onde busca ali segurança, enquanto Lameque se considera um valentão, Enos reconhece a sua dependência de Deus e por isso invoca o nome do Senhor. Esse é o nosso texto, 26 versículos do capítulo 4 de Gênesis. E antes de passarmos às aplicações de vermos Cristo nesse texto, eu apenas queria fazer uma pequena pergunta para os irmãos. Quem é o personagem principal desse texto? Será que é Caim? É mencionado tantas vezes, pratica tantas ações. Será que é Abel? Aquele que, apesar de mencionado 3 vezes, o seu nascimento, a oferta e a morte, ele é o justo, ele é o mocinho. Será que é Lameque, esse vilão tão violento? Será que é Enos? Não. O personagem central de Gênesis 4 é o Senhor. É o Senhor quem abençoa o casal com a bênção da fertilidade. É o Senhor quem concede a Eva dar à luz aos meninos. É o Senhor quem é adorado pelos irmãos.
É o Senhor quem sonda o coração dos ofertantes, aceitando a oferta de Abel e rejeitando a de Caim. É o Senhor quem procura Caim para exortá-lo a não ceder à tentação. É o Senhor quem procura Caim para confrontá-lo do seu pecado. É o Senhor quem julga o pecado. É o Senhor quem designa meios de proteção da vida de Caim. É o Senhor que abençoa Caim e a sua esposa, bem assim os seus descendentes, dando-lhes filhos. É o Senhor quem dá habilidades aos filhos de Lameque. É o Senhor quem concede a Eva um outro filho no lugar de Abel. E é o Senhor quem é reconhecido como refúgio bem presente na hora da angústia. E é então invocado. Esse é um capítulo da graça. Esse é um capítulo da ação maravilhosa do nosso Senhor, que governa todas as coisas. E mesmo num capítulo tão negro, onde há fratricídio, onde há pecado crescente, onde há gerações que negam o Senhor e até o desprezam, o Senhor continua atuando na sua história. A graça do Senhor, como em todas as Escrituras, do começo ao fim, é Deus atuando na história que Ele escreveu, que Ele conduz e que Ele levará até o final. Então, gostaria de caminhar para o encerramento, fazendo 5 aplicações nesse texto, para que nós pudéssemos também, conforme o objetivo do nosso curso, enxergar Cristo em Gênesis 4. E a primeira aplicação é através de referências a Abel no Novo Testamento, que o ligam de algum modo a Jesus Cristo. E a primeira está em Mateus 23, 35. Os irmãos não precisam abrir, eu vou fazer a leitura, mas diz lá, palavras inclusive de Jesus: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Jesus está falando aos fariseus, está ali denunciando a hipocrisia dos fariseus, e inclusive denunciando a violência dos fariseus, que matavam os profetas enviados por Deus. Jesus então anuncia a justiça de Deus contra os fariseus, que seriam punidos por todo o sangue justo derramado sobre a terra, inclusive o sangue de Abel. O sangue de Abel clamou da terra ao Senhor para que fizesse justiça contra o assassino Caim. Mas a justiça de Deus pelo sangue de Abel também atingirá figuradamente os fariseus que matavam os profetas. Algum tempo depois, o sangue do profeta com P maiúsculo, aquele que é rei, sacerdote e profeta, do verdadeiro e único justo, será derramado sobre a terra, por esses mesmos fariseus em conluio com Roma. E diante da inocência de Jesus, quando César declara que não vê em Jesus nada que pudesse condená-lo, esses fariseus, juntamente com o povo, clamam que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Mateus 27, 25. Caim e os fariseus tinham muito em comum. Eles mataram homens justos, foram chamados de filho do diabo, filho do maligno, e eram religiosos hipócritas. Pareciam adoradores, mas suas obras eram más. Assim, Mateus 23, 35, liga Abel a Jesus, no tocante à justiça de Deus sobre os seus algozes. Deus fará justiça contra aqueles que derramarem o sangue dos seus santos, como o sangue de Abel, como o sangue de Jesus. O segundo versículo, na verdade o segundo e o terceiro, que nós vamos interpretá-los conjuntamente, que do Novo Testamento, que ligam Abel a Jesus, é Hebreus 11, 4 e Hebreus 12, 24. Também vou fazer a leitura. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Agora o versículo 12 e 24. E a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Assim, o nosso primeiro texto fala que Abel, ainda morto, mesmo morto, ele continua falando, o seu testemunho de justiça e fé permanece. Já o segundo texto destaca que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. E por quê?
O próprio versículo 24 de Hebreus 12 diz: porque Jesus, Ele é o mediador de uma nova aliança no seu sangue. Assim, dentro do objetivo do escritor de Hebreus, que era mostrar a superioridade da pessoa e da obra de Cristo sobre todos os personagens do Antigo Testamento e sobre os rituais judaicos, ele vem falar que Jesus é também superior a Abel. Ainda que Abel fosse um justo e tivesse seu sangue derramado, ele vivia debaixo da antiga aliança, onde o derramamento do sangue de bodes, ovelhas e cordeiros não purificava dos pecados. Mas Jesus trouxe uma nova aliança, é o que diz o nosso texto, Hebreus 12, 24, selada no seu sangue. Por isso, o sangue de Jesus fala mais alto que o de Abel, porque o sangue de Jesus, como diz 1 João 1,7, nos purifica de todo pecado. O segundo modo que nós podemos então, a primeira maneira de vermos Cristo em Gênesis 4, através do cruzamento, da ligação de textos do Novo Testamento, em que vinculam Abel a Jesus Cristo. O segundo modo é através da tipologia, e nós vemos que Abel era um tipo de Jesus Cristo, né? Tipo significa um modelo, uma forma. Assim, quando referimos a algo como tipo de Cristo, nós estamos dizendo que aquela pessoa ou aquela coisa, ela em algum aspecto, ela é um modelo de Cristo. E Abel, em alguns aspectos, é um modelo de Cristo. Primeiro, pela brevidade da sua vida. Abel era um sopro, e numa antecipação da sua morte prematura. E Isaías 53:8, falando de Jesus, nos adverte: quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes, assim como Abel. A semente da mulher que é morta pela semente da serpente. Abel era da semente da mulher, e foi morto por seu irmão Caim, da semente da serpente. Jesus era a semente da mulher, e também foi morto pela semente da serpente. Tipo de Cristo. O justo que é morto. Abel é chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo de justo, e foi morto a si mesmo. Jesus Cristo é o justo que domina. E mesmo assim, ambos são mortos por pessoas injustas. E finalmente, Abel é um tipo de Cristo, quando nós vemos que ele é morto pelo seu próprio irmão. Os judeus, irmãos de Cristo, é quem foram os mentores e levaram o Senhor Jesus à morte. O terceiro modo que nós podemos aplicar esse texto é a história da redenção. A partir e por causa da queda, Deus começa a revelar uma história de redenção, prometendo a vinda de um descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, conforme registrado em Gênesis 3,15. Mas aqui em Gênesis 4, a história da redenção tem a sua continuidade ameaçada, pois um dos filhos do casal é claramente da semente da serpente, e o outro, da semente da mulher, ele está morto. Cumprirá Deus a sua promessa? Sim, como sempre. Veja o que o versículo 25 nos diz. Eva deu à luz a um filho, e o chamou seu nome Sete, porque disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Assim, a história da redenção foi escrita por Deus, e é conduzida por Deus, e será cumprida por Deus. Por isso, Sete é dado em lugar de Abel. Por isso, uma família é preservada da destruição dentro de um barco, enquanto toda a humanidade é destruída. Do amortecido, Deus suscita vigor. Da estéril, Deus abre a madre. Deus proveu o cordeiro, e o filho da promessa é poupado. De outra estéril, Deus também abre a madre. Deus sustenta o seu remanescente. Deus livra a descendência real da morte. Na plenitude dos tempos, de uma virgem, Deus faz mãe por obra do Espírito Santo, para que o verbo se fizesse carne. O Salvador morre, mas ressuscita. É levado aos céus, é exaltado, e de lá continua cumprindo os desígnios de Deus, até voltar à terra, consumando a história da redenção.
Deste modo, Gênesis 4 faz parte e ilustra a história da redenção, onde o próprio Deus garantiu que vai ser cumprida, porque passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. E por último, encerrando nossa aula, nós podemos aqui ver Jesus através do contraste entre a vida de Lameque e a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Lameque, quando ferido, se vingava. Jesus, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2,23. Lameque, pisado, assassinava, mas Jesus nos ensina que qualquer que bater na sua face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus 5,39. Lameque, ofendido, prometia vingança 70 vezes 7, mas Jesus ensina que quando ofendidos, devemos perdoar 70 vezes 7. Gênesis 4 então nos leva a analisar a nossa devoção ao Senhor. Que o Senhor nos encontre cultuando com um coração reto, sincero, piedoso, como o de Abel. Gênesis 4 nos alerta para o pecado que nos ronda, que habita dentro de nós, como uma fera de tocaia. Que possamos escolher o caminho da vida, ou seja, evitarmos o pecado, mortificarmos as obras da carne. Mas, se nós não conseguirmos, e por algum motivo cairmos em pecado, se ao pecado sucumbirmos, que ao contrário do que fez Caim, nós possamos nos voltar ao Senhor em arrependimento, porque Ele está pronto a nos aceitar. Gênesis 4 exemplifica o homem que não teme a Deus, é dominado pelo pecado, o qual é constante e crescente, dá vazão ao mal que nele habita. Quando ofendido, não tem qualquer interesse ou esforço para perdoar, mas se agarra à vingança e rancor perpétuos como Lameque. Mas também Gênesis 4 nos incentiva a reconhecermos a nossa dependência de Deus e invocá-lo como fez Enos. Mas, principalmente, Gênesis 4 nos mostra o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o justo, o único justo que morreu pelos injustos. Ele é o descendente da mulher, morto tanto pelos seus irmãos, como em favor de seus irmãos, que somos nós. Jesus é aquele cujo sangue derramado sobre a terra foi o selo de uma nova aliança, sangue esse que nos purifica de todo o pecado. E por isso, nessa manhã, a Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos orar? Amado Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, escrita e preservada, Senhor, para nosso ensino, para a nossa exortação, para o nosso consolo. E nessa manhã, Senhor, nós queremos que Teu Espírito sonde o nosso coração, Senhor, com profundidade, nos mostrando, Senhor, nos revelando, nos livrando, Senhor, de andarmos no caminho de Caim, Senhor. Que o Senhor nos livre, Senhor, de termos uma adoração, um culto apenas superficial, Senhor. Que o Senhor nos livre de que os nossos lábios profiram palavras que estão em desacordo com o nosso coração, ó Pai. Mas que o Senhor nos leve, Senhor, de joelhos diante do Senhor em arrependimento, para que nós nos voltemos ao Senhor, para que o nosso coração esteja colocado no Senhor, para que o nosso modo de viver seja voltado ao Senhor, que o Senhor realmente seja o centro do nosso viver, o maior desejo do nosso coração, ó Pai. E assim o Senhor nos encontre fiéis, sinceros adoradores, Senhor, como fez com o Teu servo Abel, ó Pai. Que nessa manhã nós enxerguemos, Senhor, o perigo do pecado que jaz à porta, Senhor, que quer nos dominar, que mora dentro de cada um de nós, e que nós possamos, Senhor, como o Senhor nos exorta na Tua palavra, mortificar a nossa carne, Senhor, fazendo isso através da leitura da Tua palavra, Senhor, através da oração, através do convívio com coisas e pessoas que nos levam ao Senhor e não ao pecado, ó Pai. E que nós possamos, Senhor, se cairmos, nos voltarmos ao Senhor, ouvirmos a Tua voz de amor, de misericórdia, que sempre chama aos nossos ouvidos para arrependimento, Senhor. Nós possamos nos voltar ao Senhor, buscando no Senhor o nosso refúgio, buscando no Senhor o nosso amparo, clamando ao Senhor, ó Pai.
E que acima de tudo, Senhor, nós possamos enxergar nos nossos dias, nos nossos passos, no nosso viver, a Tua graça salvadora, Pai. Como o Senhor tem nos atraído com cordas de amor, ó Pai. Como o Senhor, através da Tua soberania, da Sua graça, da Sua misericórdia, do Seu poder, o Senhor tem nos levado a Ti, Senhor. E que isso seja um motivo de alegria, de paz, de tranquilidade e, acima de tudo, de glória ao Teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.